Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 6 de Av, 5.783, a contar da criação. Estamos hoje no dia 24 de julho de 2023 da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no segundo dia da semana, é a segunda-feira. Então nós estamos na nossa segunda leitura, dentro do livro de Devarim, Deuteronômio. Estamos aí dentro dos 9 dias do mês de Av, né? E quarta-feira, ao pôr do sol, entraremos então em Tisha B'Av, o 9º dia de Av, onde é a marca, né, das grandes tragédias que se abateu na história do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, né? Então, são dias temíveis, são dias de luto, em que nós vamos ver alguns aspectos, né, dentro daquilo que o nosso irmão judeu, de fato, ele faz, né, nesses milênios todos, com referência à data Tisha B'Av, né, o 9º dia de Av. Vamos ter aí dentro da nossa aliá, né, a palavra do nosso mestre, do nosso líder máximo da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, onde ele nos fala sobre superar os limites da criação, né, os ensinamentos que nós temos com referência a essa questão aí, né, e vamos recapitular aí o Shabat posterior ao Tisha B'Av, que é o próximo Shabat, onde nós vamos entrar em 7 sábados consecutivos, com 7 porções do profeta Isaías, né? Nahamu, Nahamu, Ami, né? Consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno, né? A nossa aliá de hoje, ela está no capítulo 4, verso 5, e vamos até o capítulo 40, né? Do livro de Deuteronômio, né? Esse é os aspectos que nós temos aí diante de nós, ok? Vamos enviar aí o nosso Shalom Shalom hoje, né? Para as seguintes pessoas e os seus familiares, né? A Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Lilian Nardelli, né, de Caraguatatuba, né, litoral norte, São Paulo, a Abimael Amorim, São Paulo, capital, o Robson Neves, da cidade de Caetité, lá na Bahia, a Marinalva Nascimento, de Pernambuco, o Wilton G., da cidade de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará, o Eduardo Faria, a Tereza Jacinto, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Sandra Souza, da cidade de Palmares, lá no Pernambuco, o Charles, né, da rodoviária virtual, lá em Cascavel, Paraná, o Abel Secom, da cidade de Chapecó, né, Santa Catarina, né? Então, esses os nossos amados aí do Shalom Shalom, ok? Baruch Hashem. Nós temos aí, né, o aprendizado nosso com referência à questão, né, das bênçãos que antecede o momento da alimentação, né? Então, esse ensinamento vem sobre nós, exatamente sobre o aspecto em que nós precisamos reconhecer que todo o nosso sustento, ele vem de Deus, né? Ele não vem aí da minha posição social, da minha posição financeira, material, do salário A, B ou C, ou da herança A, B e C. Uma das formas, né, de nós reconhecermos que Deus criou tudo, e que tudo pertence a Hashem, né? Por isso, Hashem, né, o eterno é tudo e tudo é o eterno, né? Então, uma das formas de nós reconhecermos que tudo pertence a Ele, principalmente os alimentos que nós colocamos sobre a nossa mesa, né? Então, é reconhecer que Ele, né, o eterno soberano dos mundos, que capacitou-nos para podermos adquirir os alimentos que colocamos sobre a mesa, que Ele nos deu, Ele nos concedeu de forma realmente preciosa, né?
movido pelo seu amor incondicional, pelo ser humano. Então, por isso, né, amados, não esqueçamos que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí no nosso dia a dia, né, sempre agradecendo a Hashem pelos alimentos que são colocados sobre a mesa, né. O Sidur Benei Noach, segunda edição, compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstad, nas suas folhas finais, nós temos lá as diversidades de bênçãos e para que serve, etc. e tal. E no próximo momento oportuno vamos falar mais sobre isso e trazer, né, as bênçãos aí dentro desse aspecto também, ok? Nós estamos nos 9 dias de Av, né? E então hoje nós já estamos aí dentro. Hoje é o segundo dia da semana, é o dia 6 de Av. Ao pôr do sol de hoje vamos entrar no dia 7. Ao pôr do sol de amanhã vamos entrar no dia 8, terça-feira, 8 de Av. E ao pôr do sol de quarta-feira, dia 26, né, o próximo a quarta-feira, ao pôr do sol nós estaremos entrando em Tchá B'Av, né, Tchá, nono, Av, mês, né, o nono dia do mês Av, né, lembrando e recordando que Av significa pai no hebraico, ok? Então, esses dias que são os dias temíveis, pois as maiores tragédias se abateu sobre o nosso povo, o nosso irmão mais velho, e principalmente com referência às duas, né, os dois templos, né, destruição dos dois templos, né, no dia 9 de Av, ok? Então vamos ver aqui, antes de entrarmos na nossa aliá, alguns aspectos, né, com referência a esse próximo dia aí, quarta-feira, né, ao pôr do sol, ao entrarmos em Tchá B'Av, né, o mês de Av, ok? Então, já vimos aí, né, quando entramos no dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, são 3 semanas consecutivas, onde que a alegria se diminui, né? E quando nós entramos no mês Av, no primeiro dia do mês Av, que é o 5º mês a partir de Nissan, onde nós temos aí o Pesach, né, que significa a passagem, né, passar por cima, e ele é o 11º mês depois de Tishrei, que temos aí o Rosh Hashanah, né, o tempo em que normalmente, né, popularmente conhecido como a data da criação, da criação do universo, né? Mas na realidade, o Rosh Hashanah, ele na realidade é o aniversário da criação do homem, né? Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, né? Então é o aniversário da criação do ser humano, ok? Então por isso, né, o mês de Av, ele vem com a expressão Menachem, antes de Av, né? Menachem Av, que significa consolo de Av, ou seja, consolo do Pai, né? Então, somente o Eterno é que pode consolar o seu povo, né? E quando nós entramos, então, no mês de Av, aí é preciso restringir ainda mais, né, a alegria. O nosso irmão mais velho, o povo judeu, ele faz literalmente esta realidade, né? Evitando, né, inclusive situações que possam conduzir à alegria. Então essas 3 semanas são um período em que normalmente não se marca a data de casamento, né? Não se compra roupa nova, não se compra calçados novos, né? Não se usa também roupas novas, né? Deixa posterior ao dia 9 de Av para colocar roupa nova ou comprar roupas e calçados novos, né? Nesse período aí nós temos, né, o livro de Eirá, que significa Lamentações, mais conhecido como Lamentações de Jeremias, né? É um período que se faz leituras aí também dessa questão de Jeremias, né? Então é proibido comprar, costurar ou tecer roupas novas, né? Restringe-se a alegria, evitam situações de júbilo, de alegria, de euforia, né? Também
temos aí outros aspectos, né? Não se deve lavar roupas, mesmo que se pretenda utilizá-las depois de Tisha B'Av. Mas quem possuir uma única leva de roupas, né, pode lavá-las antes que a semana de Tisha B'Av comece, né? Então, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ele está muito bem preparado para poder vivenciar as restrições e as orientações rabínicas com referência a estas datas, né? Quem transpira demais, por exemplo, e precisa trocar de camisa de forma frequente, deve preparar então o seu arsenal de camisas, né, na sua gaveta, no seu cabide, para que realmente possa fazer as trocas, né, devido à questão do suor, né, mas não para ser lavadas, passadas e colocadas. Já tem que preparar o estoque ali para esse período, principalmente a última semana, né? Os últimos 9 dias, né? Os 9 dias de Av. Além de a proibição de cortar cabelos, né? Os adultos também são proibidos de cortar os cabelos de seus filhos a partir de 17 de Tammuz até 9 de Av, né? É proibido calçar sapatos novos a partir principalmente do Rosh Chodesh de Av, o primeiro dia do mês de Av, né? É usado, né, não calçados de couro, né? São usados mais calçados feitos de lona ou borracha, né? O ideal é estreá-los no dia de Yom Kippur, não no dia de Tisha B'Av, né? É mais propício estrear os calçados de lona ou borracha em Yom Kippur, devidamente guardados, chega em Tisha B'Av, né? Os 9 dias de Av, volta a usar esses calçados feitos de lona e borracha, né? Porque os calçados de couro remontam exatamente à morte e sacrifícios de animais, ok? Então, se porventura não tem outro jeito, alguém marcou data de casamento e vai ter que acontecer o casamento, mas o casamento ele pode até ser realizado, mas a restrição é que não se faça absolutamente nada de festa, só a cerimônia da bênção do noivo, da noiva, e ponto final. Não tem jantar, não tem festinha, não tem nada. Então é propício mesmo marcar a data de casamento antes ou posterior a esse período de 17 de Tammuz até 9 de Av, ok? A partir então de Rosh Chodesh, né, o princípio do mês de Av, né, até depois de Tisha B'Av, depois do 9º dia de Av, é proibido comer e beber vinho até o meio-dia do dia 10 de Av, né? Porque o incêndio, a destruição do Beit HaMikdash, né? No ano que começou ali no ano 68, 69 da nossa era comum, a destruição aconteceu no dia 9, em que houve realmente um incêndio total do templo, né? Mas perdurou toda a noite, e no dia 10 de Av, até o meio-dia, o incêndio foi mais intenso do que quando começou. Então, por isso, o povo judeu, ele até o meio-dia do dia 10 de Av, eles continuam com a proibição de comer carne e beber vinho, porque isso realmente simboliza tudo que é alegria, júbilo, prazer, satisfação própria, né? Então não é permitido dentro desse aspecto. O costume sefaradita é observar todas essas restrições apenas na semana de Tisha B'Av, nos últimos 7 dias de Av, né? E uma Seudá mitzvah, que significa uma refeição, né? Comemorando uma mitzvah tal como circuncisão, resgate do primogênito, conclusão de um estudo talmúdico, bar mitzvah, etc., é permitido comer carne e vinho, né? Segundo o costume sefaradita. O costume ashkenazi, que está colocado aí como os nossos amados do Rabbad, né? Todo esse período da semana de Tisha B'Av, ok? Então, a partir do Rosh Chodesh de Av, né? Os Shohatim, né?
que são os abatedores rituais, né, dos animais, eles guardam as suas facas e só abatem animais para pessoas que precisem de carne por razões de saúde, né? E para o Shabat, né, e que é para uma refeição festiva. Somente Shabat é que suspende todas as restrições de luto. Por quê? Porque o Shabat, ele sempre vai trazer a mensagem de redenção. Então, por isso, todo Shabat, ele é redenção. É a mensagem realmente da redenção, do exílio, da Galut para a Geulah, redenção. É sair realmente de todas as restrições negativas, né, deste mundo na sua configuração atual e adentrar na redenção final com a revelação do justo Mashiach, onde realmente os 4 reinos serão curados, sarados e somente haverá júbilo e estudo da Torá, sem sombra de dúvidas, né? Então, o Shabat, ele sempre tem essa conotação e nós não podemos esquecer disso daí, ok? Então, outras restrições, né, que o nosso irmão passa por essa questão aí, né? Então, a véspera, né, de Tisha B'Av, ou seja, né, a véspera esse ano ele cai de que forma, né? Na terça-feira ao pôr do sol, até quarta-feira ao pôr do sol, né? Agora próximo, né? Amanhã, o pôr do sol de amanhã até o pôr do sol da quarta-feira, véspera de Tisha B'Av, né? Então, o que acontece nessa véspera, melhor dizendo, né? Então, vejam bem, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, nosso irmão mais velho, então ele prepara uma refeição antes do pôr do sol, chamada de Seudá Mafeseket, né? Mafeseket, que significa refeição separatória ou refeição final antes de entrar no grande jejum de Tisha B'Av, ok? Então, por isso, não se deve ingerir 2 tipos diferentes de alimentos cozidos, mesmo se ambos forem da mesma espécie. Por exemplo, 2 tipos de massas, né? Não pode. Um alimento cozido que normalmente é consumido cru, tem nesse caso o status de alimento cozido, né? Costuma-se comer um ovo cozido ou lentilhas, né? Na Seudá Mafeseket, né? Mafeseket, como sinal de luto, e nenhum outro alimento cozido. Deve-se comer pão, produtos lácteos ou frutas. Alguns têm o costume de salpicar cinzas, né, de um pedaço de pão, aquele pão que é queimado, que nem acontece a ralá, na preparação dos pães especiais de Shabat, né? Então, um pedaço de pão ele é queimado da tal forma em que ele chega a ficar ali, né, queimado, e acaba virando cinzas. Então, alguns têm o costume de salpicar essas cinzas do pão, né, sobre os alimentos, né, recordando exatamente a destruição dos 2 templos nesta data. Então, nessa refeição separatória ou final, né, o normal é sentar no chão para comer, ou numa banqueta baixa, né, uma banquetinha baixinha, né, e comer ali no nível abaixo da mesa normal, ok? E nenhum outro alimento é cozido, né? Segundo a própria Kabbalah, não se deve sentar diretamente sobre o piso, mas sobre um tapete ou um pano, né? Então, a pessoa não pode sentar direto no piso, precisa ter algo entre a pessoa e o piso, né? Um tapete, um pano por baixo e não diretamente no tapete, aliás, no piso, né? Não é preciso tirar os sapatos, né, antes dessa refeição. No caso aqui, os sapatos de couro, né? Ainda não entrou propriamente dito no Tisha B'Av, então, se estiver usando sapato de couro, pode usar para a refeição. Logo após a refeição, tira os sapatos de couro e começa já a usar os sapatos de lona ou de plástico, né?
Depois do pôr do sol, né? Não se pode comer mais nada, aí entra no jejum absoluto, não se come, não se bebe absolutamente nada. Nós estamos falando do ponto de vista judaico. Os não-judeus não têm a obrigatoriedade de fazer este jejum. Os não-judeus são orientados a fazer tzedakah, né? Então, a tzedakah, ela vai para causas nobres, onde há estudo de Torá, ou seja, a nossa sinagoga sede, né? Os nossos rabinos, principalmente para a sinagoga sede, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? O Rav Michel Tabassinik, o Rav Shimon, né? Principalmente aí, né? Que estão há mais tempo conectados com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? E o movimento Bnei Noah Brasil, né? Então, levar exatamente essa tzedakah para esses rabinos aí principalmente, ok? Então, outras questões, né, já na lei de Tisha B'Av, né, do 9º dia de Av. Então, há 5 coisas proibidas no 9º dia de Av. Primeiro, comer e beber. Segundo, lavar-se. Terceiro, untar o corpo com óleos, cremes ou qualquer coisa semelhante. Calçar sapatos de couro e proibido ter relações íntimas, né? O casal, né, o marido e a esposa estão proibidos de ter as relações íntimas nesse período aqui. Não há diferença entre a noite de Tisha B'Av e o dia quanto a essas proibições. Depois que o sol se põe na véspera de Tisha B'Av, já é considerado noite, né? Ou seja, a véspera de Tisha B'Av, o 9º dia de Av, é de terça para quarta-feira, né? Então, ao pôr do sol de terça-feira, amanhã, até o pôr do sol da quarta-feira, é véspera de Tisha B'Av. Na quarta-feira, ao pôr do sol, já é Tisha B'Av, o 9º dia de Av, né? Então, abrindo um parênteses, né? O não-judeu, o Bnei Noah, ele não tem essa obrigatoriedade de fazer esse jejum. E a orientação rabínica é exatamente praticarmos tzedakah, no valor de 3 refeições, de acordo aí com a sua localidade, por exemplo, né? Você separa o valor de 3 refeições e você manda exatamente essa tzedakah para esses lugares aí mencionados, ok? Se porventura alguém, vamos dizer, alguém não sabe como enviar para os rabinos, etc. e tal, né? Querem somar com a nossa tzedakah, né? Então envia sua tzedakah para nós, vocês têm aí o contato, né? O Pix, e aí você manda o seu comprovante, e você menciona tzedakah de Tisha B'Av. Aí nós sabemos o que significa e nós vamos fazer a somatória e vamos compartilhar aí com os nossos 3 rabinos aí, ok? Então, na noite de Tisha B'Av, quanto às suas proibições, né, não há diferença alguma, o judeu ele entra nas proibições. Um outro detalhe aí, né? Nós não vamos fazer o jejum, vamos fazer a tzedakah, mas isso não significa que você, por exemplo, vai botar lá um sonzão lá e vai curtir um sonzão, por exemplo, né? Você vai fazer uma festa, você vai para uma festa, etc. e tal. Então, a orientação é que, como o nosso irmão ele está em luto, nós precisamos ficar solidarizados com ele. Então, a gente também precisa se restringir, né, o maior nível de alegrias, júbilo e qualquer coisa semelhante. Se o nosso irmão está em luto, então nós precisamos estar condoídos com ele. E também estarmos aí dentro desse aspecto aí, né, estarmos aí também voluntariamente, bem entendido, voluntariamente, ok? Estarmos aí fazendo o quê? Algumas restrições, né? Evite festa, evite se colocar em situação de perigo, que também é uma orientação dentro desse aspecto aí, né? Evite festinhas, né? Ou evite esses 2 dias aí colocar música para ficar curtindo, ouvindo, etc. e tal, né? É uma questão de solidariedade, né, com os nossos amados, né? Os judeus, que são o nosso irmão mais velho, o nosso irmão, como que fala?
o nosso filho primogênito de Deus, né? Que realmente traz para nós essas mensagens aí. Então, é uma questão de você estar solidário e fazer coisas semelhantes nesse sentido, se restringir a alegria, festas, etc. e tal aí, ok? No caso aí, né, que nem a Edna colocou aí, né, sintético, calçado sintético, né? Então, porventura aí, né, alguém aí fala assim, bom, eu vou estar solidário com o meu irmão mais velho, o povo judeu, e não vou colocar calçados de couro. Então eu vou colocar aí calçados sintéticos, de lona, né, de plástico lá. É isso mesmo que eu falei antes, né? Plástico, né? Então, você nada impede, fazendo voluntariamente por amor ao nosso irmão mais velho e por amor a Hashem, né? Tudo é válido e é contado, né? Na nossa ação, ok? Então, por exemplo, né? De terça para quarta-feira e na quarta-feira, por exemplo, nós não vamos trazer aqui o cafezinho da Edna. Então, por isso que está vindo café hoje aqui, né? Então, na terça e na quarta-feira, nós não vamos trazer o cafezinho da Edna aqui, porque, né, é falta de solidariedade com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, e falta de solidariedade com vocês também, né? Fazendo passar isso, entre aspas, nessa inveja santa aí. Baruatado na Elohim Melech Haolam, Shehakoni Riab de Varu, amém, vem amém. É algo que nos traz satisfação, prazer, então por aí, né? Terça e quarta-feira a Edna está proibida de trazer café aqui, ok? Entendeu, né, dona Edna? Fala alto aí para todo mundo saber que você entendeu. Entendi. O Roberto Andrade está dizendo aí, eu tô tomando café agora mesmo, Baruch Hashem, né? Então tá aí, não é o da Edna, mas vale a pena, ok? Baruch Hashem aí, amados, né? Tem o Roberto Andrade, né, de Paraguaçu Paulista, temos aí a Maria Isabel Gouveia, né, da cidade de Lucélia, interior de São Paulo, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, né, a Eunice Loretti, lá do Rio de Janeiro, a Edilane Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, da nossa sinagoga Benei Noah regional, a Edina Silva, também aqui da sinagoga Benei Noah regional. Quem mais está por aí? Deixa eu ver aqui. A Chesca, né? Matos, lá de Eusébio, Ceará, também está por aí. Baruch Hashem. A Maria do Socorro, lá de Brasília, também está por aí. Baruch Hashem. Epa, virei a câmera sem querer, vocês pegaram a Edna de surpresa, hein? Tomando café. É sério? Sério, deu uma. Sem querer, virou a câmera aqui. Essa surpresa aí, aí a Edna não tem como fugir, viu, gente? Também o Dirceu Ribeiro aí, né, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, também está por aí. Baruch Hashem aí, ok? Então, né, amados, continuando aí sobre as leis de Tisha B'Av, né, nós vimos aí 5 coisas são proibidas nesse dia para o nosso irmão mais velho, né, comer e beber. Segundo, lavar-se. Terceiro, untar o corpo com óleos, né, cremes e coisas semelhantes. O quarto, calçar sapatos de couro. E o quinto, né, não manter relações íntimas, né, o casal, ok? Então, não há diferença entre a noite de Tisha B'Av e o dia, né, quanto às suas proibições, né? Todos são obrigados a jejuar em Tisha B'Av, inclusive mulheres grávidas ou que estiverem amamentando, né? Se não houver nenhum problema de saúde, até as mulheres grávidas e as que estão amamentando, elas entram também dentro do jejum.
Se porventura alguém pensar assim, misericórdia, né? Até as mulheres grávidas que amamentam entram também no jejum. O que é isso? Lembre-se de um detalhe: as mulheres judias sempre foi um fator ímpar na história do povo judeu. Sempre superou todas as situações. A começar a saída do Egito. Diz os nossos sábios que foi por mérito delas, né, que o povo saiu do Egito, por exemplo, porque as mulheres judias, elas não se contaminaram com a prostituição e nem com a idolatria. E assim foi o transcurso durante toda a passagem pelo deserto. Todas as rebeliões, bezerro de ouro e companhia limitada, as mulheres não participaram de nada disto. Então as mulheres judias sempre foi algo ímpar na história do povo judeu. Então por isso a mulher grávida e a que amamenta, que não tem problema nenhum de saúde, elas entram no jejum e entram no jejum com muita alegria, no modo de dizer, de cumprir uma mitzvah, entendeu? Não é que vão fazer festa, não. Mas no sentido assim, apesar do luto, certo? Realmente elas se sentem felizes em cumprir uma mitzvah, né? Mesmo que seja de uma forma aí, um jejum muito intenso, sem comer e sem beber absolutamente nada, né? Então, tudo isso daí está dentro de aquela questão, né? Tudo com segurança e saudável, né? Então, a mulher grávida e a que amamenta, né? Estando de forma saudável, ela faz tranquilamente. Não é permitido lavar a boca, né? Uma das restrições nesse dia aí. Não se escova os dentes, não se lava a boca. É um jejum, amados, que realmente traz o povo judeu, são restrições assim rigorosas, sabe? E eles vivem essa realidade, né, há centenas e milênios dentro dessa realidade, desde a destruição do primeiro templo, né? É uma realidade sobre isso daí, né? Outra coisa aqui, né? Cozinhar e preparar comida, né? É permitido lavar os alimentos como de costume, já que a intenção não é a lavagem das mãos, porque também não faz a lavagem das mãos, a ablução nesses 2 dias aí, ok? A proibição de usar sapatos é aplicável a calçados de couro, os de lona ou de borracha, né? Eu falei plástico, mas é borracha, né? Que é normalmente usado, borracha. Lona ou de borracha podem ser usados, né? Se forem recobertos de couro ou se tiverem, melhor dizendo, solados de couro, eles não poderão ser usados. Tendo qualquer pedaço de couro no calçado, não se usa. Somente de lona ou de borracha, né? Eu não tenho sapato de lona nem de borracha. Obviamente, todo o povo judeu, os homens, né? E todas as mulheres estão devidamente preparadas para isso. Mas, por exemplo, né? Se alguém falar, não tenho nem um sapato de lona ou de borracha, vai de chinelo mesmo. Mas não vai com sapato de couro, entendeu? Essa é uma realidade. Todas as proibições mencionadas, né, vigoram do pôr do sol da véspera de Tisha B'Av, quer dizer, no final da terça-feira, no caso específico aqui, aliás, no final da quarta-feira, para o início da... vamos voltar, recapitulando aí, né? Na quarta-feira específica aqui, quando encerra, né, a véspera de Tisha B'Av, né? Então, antes do pôr do sol da quarta-feira, as restrições elas já ficam mais severas, por assim dizer, e a hora que entra, né, a hora que vem o pôr do sol da quarta-feira, entra em Tisha B'Av, o 9º dia de Av, então aí o povo judeu já está, né, realmente na atividade do grande jejum e das restrições, ok? É permitido banhar bebês e passar óleo nas suas peles, né, de maneira usual, né? Os bebês são de fato poupados de qualquer questão nesse sentido aí, né? Então por isso daí, né?
Também nesse período aí, né, do pôr do sol da quarta-feira até o encerramento, né, do Tisha B'Av, né, na quinta-feira, no pôr do sol da quinta-feira, que vai até ao meio-dia da quinta-feira, por causa do dia 10, né, do dia 10 de Av, aliás, até o meio-dia da sexta-feira, melhor dizendo, que o nono dia de Av é de quarta para quinta. Ao pôr do sol da quinta, entra-se no dia 10 de Av. Então, até sexta-feira, ao meio-dia, os nossos mestres falam que a maior parte das restrições continuam, né? E entre elas é proibido estudar a Torá nesse dia, nesse período, né? Porque a Torá, ela é júbilo, ela é alegria, né? Então não se faz o estudo da Torá, né? E vai até ao meio-dia do dia 10, que no caso aqui cai na sexta-feira, justamente porque o fogo mais intenso ele aconteceu exatamente do dia 9 para o dia 10 de Av, e foi até o meio do dia, ok? Então, por isso daí, né? Então, é proibido estudar a Torá nesse dia, já que ele causa alegria, né? Mas, segundo alguns estudos, são permitidos, né? O terceiro capítulo do Tratado de Moed Katan, que trata das leis de luto e excomunhão. O comentário do Midrash sobre o livro de Lamentações, mais conhecido como Lamentações de Jeremias, né? Errá, e as interpretações, né, de seus comentaristas, bem como também o livro de Jó e as interpretações de seus comentaristas, por despertarem pena e dor, e os capítulos de admoestações e calamidades do livro de Jeremias, né? Pulando os versículos de consolação. E também as Agadot sobre a destruição do templo, que encontram-se no Tratado de Gittin, né? Então, isso é permitido estudar nesse período. Não se deve saudar um amigo e perguntar como ele vai. E aí, como que você vai? Não tem essa conversa no dia, não, né? E nem mesmo dizer-lhe bom dia, bom dia, bom dia. É luto extremo, né? Então, não é momento para bom dia, deixe para depois de chabear. Mas ao ser cumprimentado, para não causar ressentimentos, o indivíduo deve responder usando um tom de voz mais baixa, né? Então, que o judeu, porventura, ele é cumprimentado por alguém, né, que não está na mesma compreensão, no mesmo entendimento, no mesmo nível espiritual. Então, alguém diz para o judeu, né, bom dia! Né? Então, ele responde baixinho, né, bom dia. É uma forma de restringir o júbilo, entendeu? Nesse dia é proibido evitar presentes, não se dá presentes e não se recebe presentes, né? Então são esses aspectos aí, né? Não se deve vestir roupas finas nesse dia, mesmo não sendo novas, né? Aqui a roupas finas significa roupa chique, né? Chique no último. Não faz isso, né? Não se deve cheirar perfumes ou especiarias aromáticas, né? Depois do dia de Tisha B'Av, muitos têm o costume de lavar os pisos e limpar as casas em antecipação à tão esperada redenção messiânica para o Shabat, né? O primeiro Shabat depois de Tisha B'Av, né? Segundo a tradição, o Mashiach nasceu no dia 9 de Av, segundo a tradição dos nossos mestres, né? Segundo os nossos sábios, quem come ou bebe durante o Tisha B'Av injustificadamente, ou seja, sem estar doente, não merecerá ver a alegria de Jerusalém, mas quem chora e se enluta por Jerusalém merecerá ver a sua alegria, conforme fala o profeta Isaías no capítulo 66, o verso 10. Regozijai-vos com Jerusalém, alegre-se com ela todos os que a amam, sim, transbordai de alegria todos vós, que por ela vos enlutastes, né? Então vejam bem, amados, né, que a seriedade do jejum. Então, por isso que o Benei Noach, o não-judeu, não é orientado a fazer o jejum. Porque se ele for fazer o jejum,
ele tem que obedecer toda a halahá, todas as leis de luto de Tisha B'Av. E porventura, ele vai fazer o jejum, vamos do fim para o começo, né? E aí ele resolve querer fazer o jejum. Não, eu vou fazer o jejum, quero fazer jejum, afinal de contas, né? Eu vou fazer. Mas aí, ele não está doente. E ele interrompe o jejum. Olha só a consequência. Não merecerá ver a alegria de Jerusalém. Então, amados, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é algo sublime, maravilhoso. Mas não deixa de ser sério. Então, por isso, realmente, seguindo a orientação rabínica, os não-judeus não lhe é orientado a fazer jejum, mas a fazer de tzedakah, que substitui o jejum. Ok? Então aí você pode você faz a sua tzedakah e você pode fazer algumas restrições nesse dia. Você, por exemplo, pode comer e beber. Não tem problema nenhum. Mas nada impede que você, voluntariamente, por amor ao nosso irmão mais velho, a Hashem, você fala, bom, não vou pôr sapato de couro. Estou solidário com meu irmão. Né? Então eu vou usar sapato de lona, ou de borracha, ou chinelão mesmo, né? Como diz o outro aí, chinelão, havaiana, Ipanema, de borracha, né, por exemplo. Então, alguma coisa nesse sentido aí, ok? Então, eu não vou ouvir música, eu não vou curtir música, eu não vou nada, vou deixar desligado o meu aparelho de som. Não vou ligar a TV, não vou ligar nada, né? Vou ficar solidário com o meu irmão, né? Então, nada impede você fazer algumas coisas, né, que você possa estar solidário com o nosso amado, né? Mas, vejam bem, né, quem quer se fazer o jejum de Tisha B'Av, como o jejum de Yom Kippur, por exemplo, também, tem que obedecer a halahá. E se ele não está doente, ele interrompe o jejum, né? Então, existem consequências, né, nessa questão aqui. Ou seja, né, é melhor seguir a orientação rabínica, faz as coisas de forma parcial, consciente disto. Aquilo que dá para fazer de forma parcial, você faz de forma solidária, não é uma questão que você está fazendo uma mitzvah, você está condoído com o seu irmão. Então você faz algumas coisas no sentido de estar solidário com ele, né? E dessa forma aí, né, está nos reservado realmente vermos a alegria de Jerusalém, ok? Então, são alguns itens. Amanhã vamos trazer mais um pouco, né, sobre essas questões aqui para nós estarmos conectados com essa questão. E amanhã nós vamos falar sobre exatamente sobre a origem de Tisha B'Av, do 9º dia de Av. Por que realmente o dia 9 de Av se tornou, né, dentro do calendário, momentos trágicos na vida do nosso povo. Baruch Hashem, né, amados? Então é isso daí. E para nós podermos, né, então, fazermos a nossa paraxá de hoje, né? Então nós temos aí o capítulo 4 de Deuteronômio, a partir do versículo 5 até o versículo 40, né? Então nós temos aqui, né, alguns aspectos aqui para vermos, né, nesse sentido. Então vejam bem, aqui no capítulo 4, né, nós temos aí já o início, né, do capítulo 4, que faz parte da aliá de ontem, mas para recordarmos, né? Agora Israel, escute os mandamentos, né? Então aqui, segundo os mestres do Hassidismo, né, aqui Moshe, ele está trazendo para esta nova geração que vai entrar no Egito, mas aquele povo com idade que saiu do Egito, né, anterior aos 20 anos e posterior a 60 anos, quando saiu do Egito, né? E então, junto com a nova geração, vão entrar na terra prometida, né? Então aqui ele fala, agora Israel, escute, né? Por que isso? Justamente para trazer a consciência a todo o povo
que eles vão entrar na terra prometida, no sentido de um nível espiritual de escutar a Deus e não de ver a Deus como Moshe via, né? Aquela presença divina face a face, né? Moshe não viu nenhuma forma de nada, mas ele estava face a face com Deus, né? Então a percepção espiritual elevadíssima de Moshe era de fato como ele estivesse vendo Deus, né? Devido ao alto nível espiritual, ok? Então é nesse sentido que a orientação que ele estava passando para o povo, para eles terem a sensibilidade realmente de escutar a Deus no seu dia a dia ali, na terra prometida. Depois nós vamos para o versículo 15 do capítulo 4 de Deuteronômio, onde está escrito, né? Cuidem de si mesmos muito bem. E lembre-se que vocês não viram nenhuma imagem no dia em que Deus falou a vocês em Horeb, que é o Monte Sinai, é um outro nome do Monte Sinai aí, né? O versículo 14, nós temos aí que nessa ocasião, Deus me ordenou, dizendo Moshe ao povo, ensinar a vocês a Torá oral, que explica os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais, para que vocês os observassem na terra onde vocês agora estão entrando, para tomar posse dela. Então, no versículo 14, nós temos aí com comentários de Rashi, que toda vez que Moshe subia ao monte, ficava lá 40 dias nos 3 episódios, né, ou 3 períodos, né, foi os períodos em que Deus ensinou a Moshe toda a Torá oral, que é exatamente a interpretação a níveis elevadíssimos, sublime e profundos do entendimento da Torá escrita. Por isso, sem a Torá oral, é praticamente impossível de entender a Torá escrita. E graças à providência divina, né, de algum tempo para cá, principalmente depois de Baal Shem Tov, né, esses segredos mais profundos, esses níveis mais profundos, tornaram-se mais acessíveis, né, não somente ao povo judeu simples, mas também para as nações. E por isso hoje você encontra aí sobre Torá, judaísmo em todas as redes sociais, internet e companhia limitada, ok? E aí no verso 15, a orientação: cuidem de si mesmo muito bem, lembre-se que vocês não viram nenhuma imagem, né? Com referência a essa questão, Maimônides, né, ele fala que sobre a questão cuidar de si mesmos, né, muito bem, se refere exatamente uma questão de mente sã para um corpo são. Ou seja, ter um corpo totalmente sadio faz parte das maneiras de servir a Deus, pois é impossível ter o entendimento ou conhecimento de Deus quando se está doente. Assim, a pessoa deve se afastar de coisas que prejudicam o corpo, segundo Maimônides, que está escrito em Leis de Conduta Moral, capítulo 4, verso 1. Então veja bem, amados, aquela questão, né, voltando a falar para nós, Benei Noa, né, não judeus. Não é proibido isso, não é proibido aquilo. Mas vejam bem o que Maimônides fala, que nós precisamos, né, realmente nos afastarmos de coisas que prejudicam o corpo, a nossa saúde. Então, se uma determinada alimentação vai te trazer danos à sua saúde, tira ela do seu cardápio, pô. Nós precisamos procurar ter um corpo são para servir a Hashem em todos os aspectos. Temos aí também o Magui de Meserite, que ele fala, segundo Hatamim, capítulo 7, verso 28, um pequenino buraco no corpo causa um grande buraco na alma, né? Ou seja, se um pequeno dano no nosso corpo físico, ele traz um grande dano para a nossa alma. É por isso que Maimônides diz que doentes, nós realmente ficamos muito limitados para os estudos da Torá, das 7 leis de Noa e as suas ramificações, né? E fica mais difícil o entendimento, porque doente é um caso sério, não é verdade?
Então, por isso, precisamos tomar cuidado. Cuidem de si mesmos muito bem. O Shulchan Aruch, do Alter Rebbe, ele fala assim: a pessoa não pode golpear seu companheiro, mesmo que tenha recebido permissão para isto, porque ninguém tem nenhum direito sobre seu corpo, seja para golpeá-lo, envergonhá-lo, ou causar-lhe dor, ou mesmo para privá-lo de comida e bebida, a menos que isso seja feito como parte de procedimento de techuvá, quando é para seu benefício, para salvar a sua alma. Portanto, é permitido jejuar com o propósito de fazer techuvá, segundo Hirhot Nizkei Give Nefesh, lei de número 4, segundo o Shulchan Aruch, do Alter Rebbe. Então vejam bem aqui também, amados, né? O Alter Rebbe, ele fala exatamente que ninguém tem o direito de golpear o seu próximo, de envergonhar o seu próximo, ou de causar-lhe dor, ou de privá-lo de alguma coisa de comida e bebida. Lembrando que comida e bebida aqui tem que estar dentro do aspecto saudável, né? Então aquela questão, né? Saudável. Aí você precisa ver essa realidade aí, certo? Então, cuidem de si mesmos, né? Muito bem. Então, isso está ligado dentro da saúde física, que depende da saúde mental, né? Se antigamente a ênfase era em mens sana in corpore sano, ou seja, uma mente sadia e um corpo sadio, né? Esse ditado popular é uma realidade dentro da vida judaica, ok? Então, hoje em dia é uma convicção geral que mesmo o menor defeito espiritual provoca um grave defeito físico, e que quanto mais saudável o espírito e maior sua preponderância sobre o corpo físico, maior sua habilidade de corrigir ou superar deficiências físicas. Tanto que, em muitos casos, tratamentos físicos, prescrições e medicamentos são considerados mais efetivos se acompanhados pela forte vontade e determinação do paciente em cooperar, né? É aquela questão, o meio natural e o meio espiritual, né? Somando, as coisas acontecem. Então, por isso, a saúde física depende da saúde espiritual. Uma pessoa que adoece, que Deus não permita, deve procurar nos seus atos passados para tentar identificar que falha pode ter causado a doença, e é a pessoa se corrigir, né? Nesta abordagem, deve ser considerado somente em relação à sua própria ausência de saúde física, né? Quando alguém vê que outra pessoa está doente, não se deve pensar que isto foi causado por alguma falha espiritual, visto que somos alertados a não julgue seu companheiro até que esteja em seu lugar, como está escrito em Pirkei Avot, capítulo 2, verso 4, e Tânia, capítulo 30. Ao contrário, a primeira reação de uma pessoa ao ver alguém doente deve ser que sua doença tenha sido causada por saúde espiritual, pois ela pode ter enfraquecido seu corpo através de jejum, por exemplo, no processo de fazer techuvá, né? Então ela foi fazer uma techuvá e ela colocou-se numa situação de jejum, e nessa situação de jejum ela impôs sobre si um jejum demasiado pesado para ela, e isso daí acabou trazendo alguns problemas de ordem física, né? Então, por isso, segundo a declaração do Zohar, o livro do Esplendor, ele diz que a fraqueza do corpo é a força da alma. Não significa que o enfraquecimento do corpo em si leva ao crescimento espiritual, não é isto. Assim, a intenção do Zohar é que o desejo pelo físico, pela materialidade em si, é contraprodutivo ao crescimento espiritual da pessoa, né? Então, aquela questão, a pessoa ela está fixada, bitolada na questão do desejo físico, do desejo pela materialidade, ficar rico, ficar, né,
como diz aí nos dias atuais, né? Ficar bombado, né? Com aquele corpãozão, barriguinha tanque, né? As mulheres e os homens estão tudo nessa moda aí atualmente, né? Todo mundo quer ficar lá, né? Bombadão, barriguinha de tanquinho, né? Aquelas coisas, etc. e etc. Então, o que o Zohar está dizendo aqui é que esses desejos, né? Eles são contraprodutivos ao crescimento espiritual da pessoa. Então, a pessoa ela precisa vencer esse, entre aspas, apetite físico e material, né, para que realmente ele possa ser produtivo espiritualmente, e não nessa questão aí, né? Então, aquela questão, né, amados? A pessoa vai para a academia, fica horas lá na academia e não fica 5 minutos lendo a Torá, a passagem do dia, né? Então, isso que se chama contraprodutivo, né? Então, a pessoa está mais focada no físico e no material ou financeiro, né? E o espiritual ele deixa para segundo plano. Então, aí fica complicado, né? O Roberto Andrade está dizendo trincadão, né? Fica trincadão mesmo, né? No final das contas, fica aquela coisa, né? Então é isso daí, ok? Depois nós temos aí no versículo 21 do capítulo, aliás, no versículo 29 do capítulo 4, né? Onde nós temos aí a palavra, né? Começando pelo verso 28, ó. Se vocês se subjugarem aos idólatras, lá isso será como se vocês adorassem os ídolos deles. Trabalho das mãos dos homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem e não cheiram. Aí o versículo 29. Dali vocês buscarão Deus, seu Deus, e o encontrarão, se procurarem por ele com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então aqui nessa passagem, Moshe está recordando o povo em que Deus estava dizendo já profecias futuras, entre elas que o povo judeu seria levado aos 4 ventos da terra, entre as nações, e eles habitariam entre nações que a sua idolatria está envolvida principalmente com questões de madeira e pedra. Os seus ídolos são à base de madeira e pedra, né? E ali vocês estarão servindo eles. É como se vocês estivessem adorando os ídolos pagãos, os ídolos deles, certo? E é exatamente neste lugar, lá no meio da idolatria, que vocês encontrarão Deus. E vocês clamarão a Deus, buscarão a Deus e se encontrarão com Deus. Até que se revele Mashiach para a redenção final, para trazer todos os judeus dos 4 cantos do planeta para a terra de Israel. E aí se inicia a redenção final, e o próximo passo é exatamente a construção do 3º templo. Ok? Uma linha diz que será por Mashiach a construção do 3º templo. Outra linha diz que o próprio Deus irá construir o 3º templo. Ele fará com que as coisas aconteçam de forma sobrenatural, né? Ou seja, de alguma forma, no estudo mais profundos aí, né, falam que realmente haverá uma participação de Mashiach e o povo judeu na construção do 3º templo, e uma parte terá realmente a ação divina de forma sobrenatural na ação da construção do templo, do 3º templo, né? Entre eles, a Arca Sagrada, Deus, somente Deus é que fará aparecer a Arca Sagrada. A verdadeira menorá, somente Deus é que poderá fazer com que ela apareça, né? Por exemplo, dentro dessa questão, os portais, né, do Beit HaMikdash estão guardados com Deus, é Ele que fará aparecer os portais, né? Então, são dentro desses níveis em que mostra aí os sábios, né, uma participação de Mashiach com o povo judeu e uma parte da participação do próprio Deus, né, trazendo a mensagem do Sinai, né? O Deus e o ser humano unidos,
para fazer coisas assombrosas, né? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre superar os limites da criação, né? Então, por isso, quando ele está dizendo para nós, né, você mostrou-se para que soubesse que Deus é a única divindade, não há nada além dele, né? Então, nesse aspecto aí, nós temos aí a visão de Moshe, trazendo para toda essa geração que vai entrar na Terra Prometida, né? Não existe outro além dele, como está no versículo 35, né? Não existe outro além dele, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz, ao revelar a sua essência, que está além da criação, Deus nos permitiu também transcender os limites da natureza. Para superar as provas e os desafios da vida, basta nos lembrar de que não há nada além dele. Isto é, nada pode constituir um obstáculo real para o cumprimento das intenções de Deus, porque, no final das contas, tudo é parte da sua essência. Evocar esta percepção eleva a nossa consciência divina, até o ponto de captarmos a essência de Deus em tudo e em toda parte. Isto, por sua vez, ajuda a acelerar a redenção messiânica quando a glória de Deus será revelada, e juntos toda a carne verá Deus. Verá Deus em tudo, tudo em Deus. Nada existe além dele. Deus é tudo, tudo é Deus. Então, superar os limites da criação é nós realmente olharmos, né, que nada há além dele. Seja qual for a situação que nós pudermos estar enfrentando, sejam elas boas ou não, sejam elas terríveis ou não. Situações que parecem que vão colocar a nossa vida no fim, e parece que vamos realmente para a cidade do silêncio, nós precisamos assim mesmo continuarmos a acreditar e a confiar nisso. Não existe outro além dele. Nada existe além de Hashem. Isso nos faz com que nós estejamos focados em Deus e não nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades. Se nós focamos em Deus, Deus ele será o provedor em todos os níveis da nossa vida para isso, aquilo e acolá. E nós vamos mantendo uma saúde saudável mental e espiritual. Ou seja, uma saúde física e uma saúde espiritual. E vamos mantendo a conexão com Deus. Por isso, superar os limites da criação até os dias de Mashiach também é um desafio para nós, diário. Nós precisamos ir além dos limites da criação. Ou seja, Deus é tudo. Tudo é Deus. Nada existe além dele. Então, se nós queremos ter vida, nós precisamos estar conectados com ele, porque sem ele nada existe. E quem não se conecta com Deus, ele está vivendo uma vida vegetativa ou uma vida de zumbi. E essa é a questão, ok? Então, por isso, amados, né, pela graça bendita de Hashem, que nós possamos entender estas mensagens, aquilo que não compreendemos, que Hashem, na sua infinita graça e misericórdia, nos conceda sabedoria, entendimento, compreensão, para que possamos compreender no dia a dia as dimensões do romper os limites da criação, para estarmos e permanecermos conectados com Deus. É assim que nós somos preservados para a redenção final com Mashiach e para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Graças pelas preces dos amados,
né? Tivemos aí um plantão tranquilo, né? E que rapidamente, mas rapidamente mesmo, que nós possamos ser libertos completamente desses plantões noturnos e possamos aí estarmos mais conectados com a vida, porque a Torá é vida, né? E trabalhar à noite é complicado, né? Então vamos em frente, amados, e que Hashem, nós possamos sempre termos nele a capacidade de vencermos os limites da criação. Shalom, shalom, até amanhã.